Depois, papai, de ter contribuído para a tua obra, pai, com as ofertas e os dízimos da tua casa, Deus. Depois, Senhor Jesus, já ter ouvido a palavra de abertura, pai. Chegou um momento especial, pai, aonde, papai, o Senhor, papai, separou, papai, o seu ungido, pastor, papai, para hoje estar encarregado, Senhor Deus, de trazer, papai, a tua palavra, Deus. Pai, Senhor Deus, neste culto, papai, aonde, Senhor Jesus, a tua presença se faz presente, Pai, aonde nós possamos, papai, contemplar a presença do teu Espírito, Pai, o Senhor, papai, poder liberar, papai, através do teu ungido, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Jesus, para a tua noiva, Pai, para a tua igreja, papai. Sabemos, Senhor Deus, nós vivemos dias difíceis, Pai. A tua igreja, Pai, passa por situações difíceis, Pai, mas a tua palavra já foi falada nesta noite, e aonde tivesse 2 ou 3 mil unidos, o Senhor está. E aqui estamos em mais, papai. E estamos, papai, sentindo a tua presença, Pai. E através, Senhor Jesus, do teu ungido, do teu servo, Pai. Papai, Senhor Deus, libera, Pai, uma palavra que apraz o teu coração, não o nosso, Pai. Traz, Senhor Jesus, papai, segundo o teu querer, a tua vontade, Pai. Que seja feito tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. Não para a nossa, papai. Que tudo seja para o Senhor, Pai. Fica na direção, papai, desse trabalho, Pai, desta palavra, Pai, que tudo aqui seja para a tua honra e glória do Senhor, e a igreja aplaude o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Cumprimento a mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui, com a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Por Deus ter nos dado essa oportunidade. Estava aqui comentando com o pastor que momentos difíceis nós passamos. Todos os dias parece que nunca vai se acabar, né, pastor? Mas há um dia prometido para que essas lutas vão se acabar. O dia que nós, que Cristo Jesus vier buscar a tua igreja e nós subimos agora, esse dia vai acabar esse sofrimento. Porque, irmãos, é luta, é prova. Nós lutamos ainda momentos, tem vezes assim, levando a palavra em lugares de pessoas que não aceitam muitas vezes a palavra. Sabemos que a retaliação se levanta por essas coisas, né? Eu estava aqui falando com o pastor que semana passada nós estivemos fora lá, orando com uma menina que estava em processo lá, fomos lá fazer a obra, pregando com a família dela. Deus operou maravilhas ali naquela casa. Aleluia. Mas em seguida, nós sabemos que o inimigo não gostou daquilo. Ele não gostou. E veio a luta, a reparação. Semana passada, final de semana, foi na quinta-feira, se não me engano, o meu enteado, filho da minha esposa, Maringá, tem 28 anos, ele trabalha na polícia lá trabalhando em Maringá. Acabou o expediente, ele foi para Marialva conversar com os amigos lá, não sei se era respeito de serviço, o que era, e voltando de Marialva, quando ele entrou no contorno, disse que simplesmente se apagou. Desmaiou, não sabe o que aconteceu, porque ele acordou quando estava já no hospital. Bateu um carro na beira da rodovia ali do contorno sul, né? Acabou do lado direito do carro, do lado do carona, e ele faturou uma venda. Está em cima de uma cama, usando um colete, tudo sem poder se mexer. Está na mão de Deus, né? Eu creio que Deus, isso é simplesmente algo para nós cada dia mais crer que Deus é na nossa vida. E está lá. Segundo o médico falou que ele vai andar, ele está mexendo os pés, né? Mas ele está com o colete em cima de uma cama, paralisado lá. E a minha esposa choca, né? Machuca. E ela vai estar indo amanhã de novo para lá. Ela até falou para mim, se eu vi, eu falei, não vou não, porque
lá, você vai lá para cuidar deles, aquilo. E eu já fiquei final de semana fora da igreja, e esse final de semana eu vou ficar por aqui. Você pode ir, eu me viro aqui, vou estar curando pela vida dela e deles lá, para que Deus possa fazer a obra. Mas Deus deu uma palavra para nós essa noite. Pode abrir a Bíblia de vocês no livro de Cantares, aleluia, Cantares de Salomão, porque eu confesso aos irmãos que eu acho os dois livros mais difíceis para pregar, é o livro de Lamentações e Cantares. Os Cantares são os livros mais difíceis, são os livros bem poéticos, né? E para nós pregar esse livro, nós temos que entender o que a Bíblia, né? Nós temos que fazer pergunta para a Bíblia e ver o que a Bíblia nos responde. E no livro de Cantares, capítulo 8, aleluia, capítulo 8, versículo 8, aleluia, capítulo 8, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Minha filha estava cobrando de mim e falava: pai, fala que eu fui operado na garganta, que Deus curou minha garganta, que eu não sinto mais nada, está tudo bem, né? Amém. Eu vou testemunhar que Deus curou a sua garganta, ela estava aqui, amém. Deus fez uma obra na vida dela e curou a garganta dela, e assim como eu já tenho testemunhado, curou também a lactose que ela tinha, porque agora eu estou até comprando leite normal, e glória a Deus, que ele se toma, tem dado. Eu creio que a obra que Deus fez foi por completo. Vamos ler então o livro de Cantares, capítulo 8, versículo 8. A palavra diz assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem peito. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-lo-emos com tábua de cedro. Eu sou o muro, e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, quando eu olho para esse versículo, faz dias que eu estou lendo e procurando entender essa palavra. Glória a Deus. Porque aqui nós vemos uma preocupação, né? Vemos uma preocupação de uma certa pessoa com uma irmã, que ela estava em formação. Ela ainda não era uma mulher adulta, e assim ele já estava preocupado com ela, de quando ela fosse dada ao matrimônio, se ela estaria preparada para responder aos anseios do esposo. Porque ali nós vemos que nas leis passadas dos judeus, no tempo dos judeus, o matrimônio era algo sagrado para eles. O matrimônio era algo que eles traziam de especial, porque eles sabiam que o matrimônio ia dar continuidade da geração daquele povo. Ali teria que ser dados a casamentos e ter filho, para que pudesse herdar as promessas do Senhor. E eles se preocupavam, né? Eles se preocupavam, aqui falando, temos uma irmã pequena, que ainda não tem peito. Que faremos a nós quando, né, nossa irmã, nos dias em que dela se falar? Nós sabemos que uma coisa mais pura, uma coisa das melhores que tem, uma coisa mais agradável que é uma mãe poder amamentar o seu filho
quando ele vem ao mundo. Né? Isso daí são coisas agradáveis para a mãe. É o momento que a mãe parece que passa para o filho o amor que ela tem, e o filho pode corresponder no tempo pelo amor da mãe. Mas aqui, quando eu olho para esse versículo que fala, eu vejo também que aqui Cristo estava fazendo uma pergunta para uma igreja perguntando para uma outra igreja se no dia que viesse o noivo, se a igreja estaria preparada para responder com o anseio do noivo que vinha. Essa palavra eu posso ver que ali era uma pergunta de uma igreja fazendo para uma outra igreja, porque eles falam: se ela for um muro, aleluia, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Por que um palácio de prata? Porque a prata naquele tempo era um algo valioso, um algo que resplandecia. Não era o vidro, mas era a prata que era resplandecida. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, Salomão disse: como a cela de ouro em salva de prata, assim são as palavras ditas na hora certa. São palavras lançadas no momento certo, é como uma bola de ouro. E é servido uma salva de prata, porque a prata era valorosa. A prata trazia naquele tempo, e traz hoje para nós, o símbolo da justiça. A prata nos revela a justiça. Por isso que eles falaram que seria, se ela fosse um muro, edificaria sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercaremos com os tábuas de cedro. Se ela fosse um muro, certamente ela seria revestida de força, de poder. Ali eles estão falando que se essa igreja fosse um muro, certamente ela teria força, ela teria estrutura, ela teria sabedoria para poder receber o noivo no dia que ele viesse. E se ela é um muro, certamente as coisas desse mundo não destruiria. Porque o muro, meus irmãos, serve para quê na nossa casa? Para nos dar segurança, nos dar garantia do lado de dentro. Nós estamos seguros de algo de fora. Então nós temos que estar revestidos para que as coisas do mundo não entrem sobre a nossa vida e venham nos corromper, para que as coisas do mundo não venham nos derrubar com facilidade, que as coisas do mundo não venham nos atacar e nós sermos derrotados, porque todo tempo vai se levantar algo na nossa vida e nós temos que estar como um muro, alicerçado, firme para suportar. Mas depois eles falam também: e se ela for uma porta, cerca-o como estava de cedro? Olha para você ver. A igreja perguntando um para o outro: se ela for uma porta, cercaremos com tábua de cedro. Por que
a palavra, ela vem para nós algo que tudo que nós procurar, que nós olhar dentro da Bíblia, reflete algumas coisas do passado, que nós podemos entender que tem um fundamento. Por que eles falam que ser caloeiros com tábua de cedro? Porque o cedro, ele era a única madeira que naquele tempo mais valorizada. Por que ela era mais valorizada? Porque ele aguentava o sol, o empenho do sol, ele aguentava a água, o cedro aguentava a água, não se corrompia com a água, nem com o sol. Ele não empenava, por quê? Porque ele tinha resistência para aguentar tanto chuva quanto sol. Não eram as coisas que vinham sobre ele que ia destruir. Então, quando eles falam que cercá-los com tábua de cedro, ali a palavra está falando que quando, se nós for uma porta, que algo do mundo, qualquer coisa pode vir querendo entrar na nossa vida para nos derrotar, nós temos que estar cercada com tábuas de cedro, como fosse tábuas de cedro, para que as coisas do mundo, as aflições do mundo, não venham nos derrotar. Se nós não viemos se abalar com o sol, com a chuva, com as coisas que vem acontecendo, quantas pessoas deixaram de acreditar em Deus, ainda que talvez nem acreditava, por essas tempestades que vem acontecendo, famílias, muitas vezes que se dizia ser crente ali, e muitas vezes por ter perdido todas as suas coisas, deixaram de acreditar em Deus, de crer que Deus é o Salvador. Será que estava cercado, revestido como fosse com tábua de cedro, para que as águas dali daquela chuva não viessem roubar algo mais precioso que eles tinham no coração? E eu vejo que essas palavras, quando Salomão expressava essas palavras, ele já estava falando para uma igreja que ia receber Cristo Jesus como noivo, porque nós somos a igreja, nós somos a noiva do Senhor, e Ele é o noivo. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: como está você hoje? Será que você está preparado para corresponder ao anseio de Cristo Jesus quando vir buscar a tua igreja? Será que você está preparado para quando Cristo Jesus voltar, Ele encontrar em você algo que agrade a Ele? Porque no capítulo de Mateus, capítulo 3 do livro de Mateus, a palavra diz que João veio pregando e falando: arrependei-vos, endireitai os caminhos na vida do Senhor. Ele veio pregando, isso ele veio preparando, ele já se preocupava com o povo que tinha que se arrepender, se endireitar, porque ele sabia da vida do noivo, ele sabia que Cristo Jesus ia passar, ele ia vir pregar, ele ia vir estar no nosso meio, e ele veio, viveu no nosso meio, pregou no nosso meio, morreu no nosso meio, no terceiro dia ressuscitou no nosso meio, subiu para o Pai e não deixou nós órfãos. Enviou o Espírito Santo de Deus para nos consolar e nos dar sabedoria para amar a presença dele. Porque a palavra diz que no princípio ele era o verbo era Deus. A palavra, no princípio ele era a palavra. E a palavra é quem é a palavra? A palavra é Deus. A palavra é de Deus. E ele se fez carne e habitou no meio de nós, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus através de Cristo Jesus. Porque se ele não tivesse vindo no nosso meio, nós não conseguiríamos ter visto as obras, as maravilhas
que Ele tem feito em nosso meio. Ainda que os nossos olhos carnal não contemplou isso, não vimos isso, não estivemos andando lado a lado dele, mas Ele deixou o Espírito Santo do Senhor, que nos fazem acreditar, que nos fazem nós ter fé, e através das obras que Ele realizou em cima dessa terra, nos dá o direito de ser chamado Filho de Deus, eu e vocês. Através do Espírito Santo de Deus que Ele nos deu como Consolador, esse nos faz a enxergar que nós somos filhos de Deus, que nós temos o direito hoje, porque nós um dia nós somos criatura, igual a muitos aí fora, que ainda se usa e fala que também é filho de Deus, mas não é filho de Deus, é criatura de Deus, e muitas vezes está se andando por caminho para ser filho do diabo, não filho de Deus, porque criatura de Deus, até o diabo foi Deus quem criou. Todos é criatura de Deus. Deus é quem criou tudo. Deus criou até o diabo, mas por ele ser astuto e por ele ser invejoso, por ele querer ser maior do que o Altíssimo, ele foi lançado para baixo. Então nós temos que tomar cuidado, porque, irmãos, Deus, Ele é um só, e a tua palavra não volta atrás. Então nós nunca devemos querer ser melhor do que ninguém. Todos os dias nós devemos se humilhar e falar a Deus: Senhor, o Senhor me torna o mais pequeno em cima dessa terra, porque grande é o Senhor, eu não sou nada. Nós temos que ser humilde em cima dessa terra, se humilhar em cima dessa terra, porque eu sei, uma coisa eu tenho certeza: Cristo Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E nesse dia que Ele voltar, eu quero que essa igreja, família de Deus, esteja preparado para corresponder ao anseio de Cristo Jesus. Para que nós estivemos preparados para corresponder aquilo que Cristo Jesus vem buscar, e Ele chegar e poder olhar para essa igreja e falar assim: aí está a noiva do Senhor, aquela que eu sempre amei e vou levar. Porque, irmãos, esse mundo aí fora, eu fico, cada dia eu me deparo, pastor, com a minha vida andando pelos caminhos. Aos poucos Deus vai endireitando meus caminhos e eu vou conseguindo enxergar coisas que muitas vezes o diabo vai corrompendo a nossa vida e nós achamos que estamos andando certo. Essa semana eu descendo com o carro levar minha esposa no outro condomínio, não, vai embora no outro para limpar uma casa, e Deus falou comigo no meu coração. E quando Ele falou comigo, eu falei com a minha esposa dentro do carro na hora. Eu falei: Dani, isso eu vou falar para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem a astúcia cilada do inimigo na vida do crente. O crente pensa que ele é fiel em tudo, que ele é certo, porque ele paga o dízimo, ele devolve o dízimo e ele acha que ele está certo. Eu falei: não, esse ano eu ainda vou pegar o defeso, porque eu contribuí de algo que eu não vendi, e vou pegar o defeso. Mas a partir do ano que vem eu não quero mais o defeso, vou abrir minha firma e vou andar certo. Você sabe por quê? Porque eu falei para ela assim, ela falou: mas por quê? Eu falei: porque é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse ano passado eu gerei mais de 300 mil em obras, dizendo que um homem ele pode gerar 28.600 no imposto, aí não precisa declarar. É isso, pastor?
Acima de 28 mil, nós temos que declarar. Eu gerei mais de 300 mil e não declarei. Não declarei. Aí eu pego e olho assim e comento dentro de mim: meu Deus, o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu ganho? Porque até o dízimo para devolver tem hora que não tem. Não está dando. Não sei, o dinheiro vem e some. E eu falei: eu estou procurando ser fiel no dízimo, Senhor. Repreendo o devorador da minha vida. E foi quando Deus me respondeu com isso. Por um motivo. Porque a Bíblia diz: Jesus, como os fariseus vieram ter com ele, procurando um motivo, cataram uma moeda, chegaram nele e falaram assim: é justo, é certo pagar o tributo? Ele falou: faz favor, me traz uma moeda. Deram uma moeda para ele, ele pegou a moeda e mostrou assim: de quem que é essa cara? É de César. Muito bem, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer? Pagar o tributo, que é do governo, porque César era governador. Pagar o tributo, se você trabalhou, recebeu acima daquilo, é justo você declarar e pagar. Ah, mas o governo rouba. O problema é dele com Deus. A nossa vida, nós temos que estar certo. E aí eu vim pensar, falei assim: o que adianta eu dizimar, pastor? O que adianta eu vir entregar o dízimo na igreja se eu estou roubando o governo? Eu estou falando isso porque a gente tem que se humilhar e mostrar para as pessoas onde nós somos falhos. Porque não adianta eu vir aqui pregar e cobrar os irmãos, fazer que nem os fariseus faziam, atar fardos pesados e colocar nas costas dos irmãos para vocês carregar, dizendo que eu mesmo não vou com o dedo para mudar a minha história. Primeiramente eu tenho que mudar a minha história. Primeiramente eu tenho que me consertar para depois eu poder pregar. E Deus nos dá misericórdia da gente pregar aquilo que a gente não vê. Então não tem como. Eu não posso esconder dos irmãos uma falha dessa. Porque até então, no meu pensamento, eu ganhei, eu trabalhei, por que eu vou pagar para o governo? Eu achava que eu estava certo. Mas eu estou errado. E se tiver alguém no nosso meio que faz isso, recebe essa palavra e leva para casa, porque isso é de Deus. Isso é de Deus. Da mesma maneira que nós temos que andar certo com o nosso dízimo na igreja, nós também temos que andar certo no tributo do governo. E aí eu falei para minha esposa sobre isso. Aí ela falou assim: é verdade. Porque a palavra diz: vigiar para não cair na mão do sinédrio. Porque quando cair, meu filho, vai ser difícil assimilar. E muitas vezes eu estou gerando no CPF, viu? Amanhã ou depois, pode. A receita me cobrar. E daí? Como que eu vou pagar esse dinheiro, essa declaração, se eu não tenho mais guardado? Então isso daí são motivos claros. Eu estou falando isso, igreja, para nós entender que ser servo do Senhor, nós temos que procurar andar acima da linha em todas as partes. Não é só pensar que vai dizimar na igreja, que vai vir no culto, dentro da nossa casa, de qualquer jeito, não. Tem que ser certo. Corrigir as coisas erradas na nossa casa, andar certo na presença do Senhor, porque senão, no dia que o noivo vier, ele vai falar: isso não corresponde com os meus anseios. Porque todo o tempo ele achou que ele estava fazendo o que era certo, mas estava roubando. Mas roubando do que? Eu sempre dizimei. Roubando dos outros. Aí diz: o tributo não é seu, o tributo é do governo. Falei: então essa palavra serve para mim. A partir do eu vou receber isso e vou dar. Isso ainda eu vou orar muito. Vou pôr em oração, porque dependendo, eu já vou procurar um computador e abrir, nem esse coisa eu pego, eu vou começar a dar certo. Porque o correto é correto. Então eu falo para vocês, essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, o que deu para me entender é isso. Que o noivo ele vai vir buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados para corresponder às vontades dele. Porque aqui eles falavam de uma menina. Eles estavam preocupados com ela. Se ali ia corresponder
com o esposo dela? A preocupação. E assim tem que ser a nossa preocupação com os irmãos. É uma igreja perguntando a outra igreja: será que nós estamos prontos? Se Cristo Jesus vir amanhã, será que nós estamos certos? Para chegar nele e falar para ele, e ele olhar para nós e falar: você corresponde à minha vontade, você fez tudo certo. Por isso que nós devemos, todos os momentos da nossa vida, orar a Deus e falar: Senhor, se algo eu estou fazendo que está fora da tua vontade, corrige a minha vida pertence ao Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. E Ele faz, porque para Ele colocar esse desejo no meu coração, pastor, quando mexe no financeiro, todo mundo aqui sabe, é meu amigo, mas não mexe no meu gosto, não vira meu inimigo. Não é assim o povo não fala? Porque é difícil. O financeiro do homem, da mulher, é o que traz contenda para dentro de casa, casais, briga por causa do financeiro, irmão, família são destruídas. Hoje quantas famílias são destruídas por causa do financeiro, são heranças, deve ver a todo tempo, depois morre o pai, a mãe, e fica uma herancinha lá que não vale nada, que não dá para nada, mas por isso que o diabo faz uma ciranda no meio da família que vira tudo inimigo. Vira tudo inimigo por causa de algo. Perde a união de família por causa de pouca coisa. Por isso eu falo que é o financeiro, o dinheiro, é o maldito do dinheiro. Então, Deus me deu essa palavra nessa noite, e eu peço aos irmãos: ore pela minha vida, ore pela vida dos outros irmãos, assim como eu estou orando pela vida de vocês. Eu coloco em oração nas madrugadas essa igreja, eu falo com o Senhor: alcance essa igreja, Senhor. Se algo não está te agradando, mude, Senhor. E nós sabemos que aqui nesse lugar Deus opera maravilha. Eu posso testemunhar onde eu for, eu vou sempre testemunhar dessa cura da minha filha, dessas maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E se eu vou testemunhar, porque se eu não fazer isso, pastor, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo profano da palavra de Deus, escondendo a verdade. Então eu tenho que fazer isso. Amém, irmãos? 9:05, então vou estar encerrando para nós obedecer os horários que tem que procurar sempre encerrar a 9 horas.